disco de raio R. Então ele tem um raio R. Ele tem uma densidade de carga sigma. Calcule o potencial num ponto P no eixo Z. Ok. Então, retalha o teu disco em muitos pedacinhos e pega um pedacinho típico. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Né? Ele está a uma distância, se eu chamar essa distância aqui de R, vou chamar de um R assim e aqui de um R assado. Eu digo que aqui tem um dq. E o potencial no eixo Z, eu vou chamar de um dV, que é a contribuição só desse elemento aqui. Então isso aqui é 1 sobre 4πε0 dq sobre essa distância R aqui. Tá? O dq, então, é um sigma vezes a área, o elemento de área. Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre 4πε0 sigma. Qual é o elemento de área ali? Eu estou trabalhando em coordenadas polares, né? R d θ dr. Então, R d θ dr. Estou usando esse R aqui. E este R aqui é a raiz quadrada de Z2 mais R2. Então, sobre a raiz quadrada de Z2 mais R2. Está montado o problema. Agora o potencial é você integrar essa quantidade aí. Então o potencial V de Z, ele vai ser sigma sobre 4πε0. Então aqui aparece uma integral em θ de 0 até 2π. A gente tem que cobrir todo o disco, né? 0 até 2π. Uma integral em R. Então aqui tem o R dr. E aqui o raiz quadrada de Z2 mais R2 de 0 até R. Pronto, está montado o problema. Inclusive as integrais são bastante simples aí, né? Agora elas são triviais. Então o potencial V de Z, eu vou te dar o resultado já disso aí. O resultado, sigma sobre 2ε0 raiz quadrada de R mais raiz quadrada de R2 mais E2 menos Z. E quanto vale a componente Z do campo? Menos o gradiente do potencial. Então é simplesmente derivar com respeito a Z esse cara aí e trocar o sinal. Então isso aqui vai ser igual a sigma sobre 2ε0. Eu vou trocar o sinal desses caras aqui usando esse sinal negativo. Aí aparece a derivada em Z, que é 1, menos aparece essa derivada em Z da raiz quadrada, que vai aparecer como sendo Z sobre R2 mais E2 elevado a 3 meios, na direção que é Z. Tá? A gente já viu esse resultado, né? Então, problema 26. Então, é o seguinte, você tem um cone onde este raio aqui, o raio da base, é um R, eu acho, um R maiúsculo, e ele tem uma altura H. É isso? Uma altura H. Ele tem uma densidade superficial de carga sigma. Então, seja sigma a densidade superficial de cargas. Então a densidade é a mesma em todos os pontos, não há diferença alguma de densidade.
Ele pergunta assim, digamos que você tenha dois pontos, um ponto A e um ponto B. Qual a diferença de potencial entre os pontos A e B? Tá? Se você vir aqui, olha, imagina que eu vá dividir este cone em anéis. Vários anéis. Tá vendo? Repare que próximo ao ponto B eu tenho um anel grande. Com bastante carga, talvez. E próximo ao ponto A eu tenho um anel bastante estreito. Então a proximidade das cargas com respeito ao ponto são diferentes. A quantidade de carga e a distância em relação a elas. Então nada garante que o potencial em A seja igual ao potencial em B. Eu diria que são diferentes até. Porque eu tenho anéis largos, grandes e anéis estreitos. Um próximo ao ponto A, outro próximo ao ponto B. Então eu não tenho simetria alguma para garantir que os potenciais sejam iguais. Vamos então calcular, por exemplo, o potencial em A. Então não tem outro jeito. Vamos calcular o potencial em A e calcular o potencial em B. E depois ver a diferença de potencial. E mais, eu vou calcular o potencial em cada ponto A e B, tomando o infinito como referência. Porque a diferença de potencial não depende da referência. De onde eu coloquei a referência? Tá bom? Então, ok. Imagina que aqui esteja o eixo Z. Aqui esteja o eixo Z. E aqui eu tenho um anel típico. Tá? Eu vou chamar esse ângulo aqui de φ, por exemplo. Este cara aqui eu vou chamar de um R. Um R assim, ó. R dessa forma. E aqui eu vou chamar de Z. Eu posso te dizer que a base está aqui, ó, o Z igual a 0 está aqui. E o Z igual a H está aqui. Ok. Quanto vale o potencial gerado por este anel aqui, no ponto A? Então eu vou dizer assim, olha, o potencial em A, VA, ou dV no ponto A, porque eu ainda não vou integrar, correto? Eu só vou ver a contribuição desse anel aqui. Então ele vai ser 1 sobre 4π epsilon 0. Repare que todas as cargas que estão nesse anel estão a uma mesma distância do ponto A. Não é isso? E essa distância é esse R aqui, ó. Então eu vou computar a carga total que tem no anel e vou dizer que estão a mesma distância R do ponto A. Só que esse anel, ele tem que ser uma superfície. Se ele é uma superfície, eu vou abrir o anel como se fosse um retângulo, assim, ó. Entendeu? Eu estou cortando o anel aqui e abrindo. Ele vai me dar um retângulo. Cuja largura vale quanto? 2πr. E eu vou chamar essa altura de um dz. Tá? Então, a carga total que eu tenho ali é um sigma vezes a área. E a área é 2πr dz sobre a distância, que é essa distância aqui, que vai ser uma raiz quadrada. O problema aí é o seguinte, conforme eu vou mudando os anéis, ou vou pegando outros anéis, este R muda, assim como o Z muda. Tá vendo? Pega esse anel aqui de baixo. Agora eu tenho um R diferente, eu tenho um Z diferente também. Mas eu tenho uma relação entre eles. Eu posso obter uma relação entre eles. Eu preciso dessa relação para ficar com uma única variável e poder fazer a integração. Qual é a relação entre eles? É exatamente essa do triângulo, retângulo, a semelhança de triângulo, tá vendo? Eu tenho que Z sobre R, por exemplo, Z sobre R,
esse triângulo aqui, ele tem a mesma proporção de H sobre R grande. Não é? Eu peguei dois triângulos aqui, na verdade, para fazer isso. Eu peguei... Aqui não é Z, aqui é H menos Z, desculpa, isso aqui é H menos Z. Essa altura aqui, ó, é H menos Z. Esse R continua igual, então aqui fica... Desculpa, me ajuda aqui então. Aqui vai ser isto ao quadrado mais isso ao quadrado raiz quadrada. Então vai ficar H menos Z quadrado menos R quadrado. E agora essa relação, na verdade, H menos Z sobre R igual a H sobre R. E, portanto, esse Rzinho, ele vai ser igual a R maiúsculo sobre H, que multiplica H menos Z. Então, eu vou poder substituir esta relação aqui, ó, aqui. Aí eu vou ter uma única variável Z que eu vou poder fazer uma integração sem problemas. Confere? Então, eu vou voltar a escrever o dVA. Então fica assim, 1 sobre 4π ε0, sigma 2π. Então este R aqui virou esse cara aqui, né? Então aqui vai ficar um R sobre H, que multiplica H menos Z, dz, sobre... Por que menos aqui? Não é mais? Então, mais este cara aqui ao quadrado. Então, aqui vai aparecer um R sobre H ao quadrado, multiplicado por H menos Z ao quadrado. Então, o potencial em A, agora integrar todo mundo aí, né? Então, o potencial em A, o VA, ele vai ser... Eu vou fatorar o que é constante, então vai ficar sigma sobre 2ε0. Sigma sobre 2ε0. Vai ficar aqui o R sobre H. E aqui vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 1 mais R2 sobre H2. E aí fica uma integral em dz de 0 até h. Aí fica muito simples, né? Isso aqui vai dar o h, cancela com esse h. Então vai ficar assim, sigma sobre 2ε0, r. Isso aqui eu posso até escrever assim, RH sobre raiz quadrada de h quadrado mais r quadrado. E agora você vai calcular o potencial no ponto B da seguinte maneira. Você vai pegar o cone está aqui o eixo Z, por exemplo. Você quer calcular o potencial nesse ponto aqui. A geometria muda um pouco pelo seguinte motivo. Você tem aqui um anel típico e agora essa é a distância. Tá? Aí você vai fazer o mesmo procedimento, somar as contribuições de todos os anéis e fazer uma integração. A integração aqui é um pouco mais complicada do que aqui, viu? Mas tudo bem, em princípio tá montado o problema. Quem é o DVB? Então é a contribuição deste cara aqui, tá? Onde que a gente bota a origem? Coloca aqui embaixo, não? Aqui embaixo está a origem. Este cara aqui a gente está chamando de R,
com esse formato, e aqui esse cara é um R assim. Tá? Isso aqui é um Z. Isso aqui é o H. Então o DVB vai ser 1 sobre 4π ε0, 1 sobre 4π ε0, sigma 2πr dz sobre a distância. Quanto vale a distância? H menos Z, né? Ao quadrado. H menos Z ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Vamos eliminar uma variável. Como é que eu elimino a variável aqui? R sobre Z igual a Rzão sobre H. Né? Rzinho sobre Z igual a Rzão sobre H. A gente elimina o Rzinho, então o VB vai ser assim, ó. VB igual a sigma sobre 2ε0. Então esse Rzinho, ele é um R sobre H, Z, dz. A gente está integrando o Z. E lá embaixo vai ficar assim, raiz quadrada de H menos Z ao quadrado, mais o Rzinho, que é R sobre H ao quadrado, Z quadrado. E a integral aqui se faz de 0 até H. É a mesma coisa ou não? São sutilmente diferentes, na verdade, né? Mas são diferentes. Essa integração aqui não é simples, porque aqui embaixo você tem uma estrutura do tipo raiz de A mais BZ mais CZ ao quadrado, enquanto tem um Z aqui em cima. E deve dar alguma coisa de tipo LN, alguma coisa desse tipo assim, né? Mas eu não sei exatamente quanto dá.